Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram, nos estúdios da RS Play. Gente, olha só, estou muito feliz hoje porque vamos falar sobre protagonismo, sobre histórias inspiradoras, né, com uma mulher maravilhosa, Dilene Silva, ela que personifica, né, essa superação e tudo mais. E hoje, gente, vou contar um pouquinho sobre ela, mas eu queria que ela depois falasse um pouco mais. Ela atuou mais de 25 anos como executiva financeira e estratégica. Ela também é fundadora e CEO da DS Estratégia, Educação e Inteligência Financeira. E por aí vai, trabalha com conselhos, né? Ela já também é Top Voice, mais 50, das mulheres mais criativas do Brasil também, 10 mulheres mais criativas que revolucionaram o universo das finanças e por aí vai, né? Vou deixar para ti, assim, porque é muita coisa aqui. Seja muito bem-vinda, Dilene, é um prazerzão aqui estar contigo nesse programa. Obrigada mesmo, Eliane. Maravilha estar aqui contigo, né? Com esse título tão lindo, né? Pessoas que inspiram. E durante muito tempo eu não contei a minha história de vida porque eu achava que isso não significa nada para outras pessoas, e sim para mim, né? E depois de muito tempo, né, quase 40 anos, eu entendi quantas histórias conectam, né, e quanto realmente inspiram as pessoas a agirem, a fazer alguma coisa diferente, ou então até apenas se identificarem, mas elas se sentem acolhidas, né? Então, hoje em dia eu sei, as histórias conectam, mas ao mesmo tempo elas são únicas. Uhum. As histórias realmente são únicas, enfim, mas elas acabam se conectando, é o que a gente gosta, né, de ouvir. Sem né? dúvidas. E nós, mulheres, a gente tem um caminho muito grande ainda, né? Dizem-se que para ter uma igualdade entre gêneros vai demorar mais de 2 séculos, mais de 200 anos. Então, certeza que o caminho para o crescimento feminino é traçado em conjunto, sim. Né? Nós precisamos usar as mãos. Trazendo aqui a minha história, eu gosto sempre de me apresentar dizendo quem eu sou para depois o que eu tenho. Uhum. Porque os nossos títulos e cargos, né, por mais importantes que sejam, eles não são exatamente quem a gente é. A gente não nasce tendo títulos e cargos. Né? Então, sou a Dilene Silva, mãe da Joana, filha da Vera, irmã da Márcia e da Marta. Sou adepta da filosofia africana Ubuntu, que quer dizer eu sou porque todos nós somos, que realmente reconhece a humanidade de todas as pessoas. E durante bastante tempo que eu falei, eu não contei a minha história, então quando eu entendi que quantas histórias inspiram, eu comecei a me apresentar também, né, eu incluí na minha apresentação, que eu sou a filha da lixeira que ousou sonhar e ser economista. Filha da lixeira porque a minha mãe era gari, então eu tinha um apelido que para mim naquela época eu odiava, né, então eu ressignifiquei esse apelido, que é filha da lixeira. As pessoas não costumam falar gari, né, falam lixeira, então foi aí que eu adquiri esse apelido. Eu me tornei motivos de piada quando eu decidi ser economista. Porque do lugar, né, de tanta escassez, de onde eu vinha, as pessoas não costumavam estudar, elas iam, né, trabalhar porque, né, precisavam, né, ter dinheiro para se sustentar. E economista, na época, no início dos anos 90, era uma profissão de elite. Uhum. Né? Então, as pessoas pensavam assim, nossa, como a filha da lixeira vai estudar e ser economista? Né? E é algo que eu sempre trago comigo, que eu, né, me tornei protagonista da minha vida já desde muito cedo, porque eu apostei, né, nesse meu desejo, nesse meu sonho, então transformei esse sonho num objetivo e tracei metas para conseguir conquistar esse sonho, que era realmente muito grande. Hoje, as pessoas muitas vezes não entendem quando eu digo, nossa, o meu sonho era estudar ser economista, mas na época, né, finalzinho dos anos 80, início dos anos 90, realmente ter uma graduação era algo de elite, né? A graduação realmente era muito elitizada. Então, foram 10 anos que eu passei, né, na faculdade. Então, não por falta de vontade de estudar, porque eu amo estudar até hoje. Realmente eu estudo por prazer, assim, por gostar mesmo. Mas era falta de grana para pagar. Né? Eu não consegui entrar na faculdade federal, que naquela época só existia a URGS, né? Hoje em dia temos institutos federais, temos outros... Tu nasceste aqui em Porto Alegre mesmo? Sou de Canoas, né? Do ladinho de Porto Alegre, né? Nasci em Canoas, moro em Canoas até hoje, mas a minha vida profissional, né, sempre foi aqui em Porto Alegre. Né? Mas tudo aqui muito perto. Né? E, então, na época, URGS,
eu fiz um vestibular na URGS, não passei, fui para um cursinho, fiz de novo o vestibular naquele ano, eu passei, mas eu não classifiquei. Então, digamos, se fosse 50 vagas, eu fiquei, digamos, em 60º lugar, né? Mas não consegui entrar. Então, foi algo bem complicado para mim naquela época. Lambia minhas feridas e fui, né, para a universidade privada, acreditando, não, mas eu já trabalho, eu vou continuar trabalhando e vou pagar os meus estudos. Só que não, né? Então a gente vivia numa hiperinflação, coisa que, graças a Deus, hoje ficou no passado, né? Mas a inflação muitas vezes batia 80% ao mês. Então, muitas vezes a mensalidade da faculdade subia mais que o meu salário. O que acontecia? A gente não tinha parcelamento, né? Crédito não existia também naquela época. Eu tinha que trancar, né, a faculdade. Então, assim, foram 10 anos no total. E eu costumo dizer que a minha grande... meu grande pensamento, aliás, nem foi o pensamento da época, mas assim, hoje em dia eu consigo construir esse pensamento, mas de uma maneira muito intuitiva, eu acreditei, né, que apostar na minha educação era um investimento. Né, o meu grande investimento seria a minha educação, a minha formação. E depois, né, eu teria o retorno desse investimento, porque em economia o conceito, né, de investimento é o gasto que a gente tem esperando ter retornos futuros. E era o que eu esperava, né, de ter na minha formação. E Juliane, tu foste para a França também, né? Com essa parte da educação, né? Com a educação, mas já lá, né, muito mais para frente, quando eu realmente já estava colhendo, né, os frutos, né, da minha formação. Já foi um retorno do meu investimento, foi a parte de ir para a França. Porque eu tive grande dificuldade mesmo para concluir a graduação. Né? A graduação foi muito difícil, né, foram esses 10 anos. E depois que eu me formei, né, eu tive esse retorno, eu costumo dizer que eu vivi 50 anos em 5, tamanho foi o progresso da minha vida, né, porque realmente conquistei muitas coisas, troquei de trabalho, com o dobro do salário, enfim, eu troquei 3 vezes de trabalho, mas todas as vezes... Mas sempre trabalhou na área financeira das organizações? Eu comecei a trabalhar na área contábil, na verdade, né, porque na época assim, existiam poucos cursos técnicos. Né, eu entendia que eu precisava fazer algo para poder começar a trabalhar cedo. Te digo por quê. Uma família, né, menos favorecida, o tradicional é os filhos completam uma determinada idade vão trabalhar. Né? Então, na minha família era 13 anos. Né? Minhas irmãs mais velhas, né, eu sou a mais nova, então 2, começaram a trabalhar com 13 anos de idade, cada uma delas. Né? Então, era tradicional. Eu tinha um gosto por estudos, quando eu completei 13 anos, eu continuei estudando ali. Quando eu cheguei aos 15, a minha mãe falou para mim, olha, tu tem que trabalhar. Né? E as minhas irmãs, percebendo aquele meu gosto por estudos, disseram para a mamãe, deixa a Juliane estudar, a gente continua trabalhando e a gente contribui mais em casa, deixa ela, né, estudando. Mas só que eu percebi aquela pressão. Né? E aí eu conversei com meus professores e eles me disseram assim, Juliane, faz o seguinte, faz um curso técnico, tu já vai ter uma profissão, vai trabalhar, ter um dinheiro para ajudar em casa e tu pode continuar estudando. Foi isso que eu fiz. Né? Então, eu fiz o curso técnico em contabilidade. Eu me sinto privilegiada em relação às minhas irmãs, mesmo dentro de toda a escassez que eu vivia e toda a dificuldade, em relação às minhas irmãs, eu sou privilegiada. Porque eu comecei a trabalhar aos 16 anos e na profissão já que eu estava estudando, contabilidade. Né? Então, me sinto realmente bastante privilegiada por isso e tenho toda uma dívida de gratidão aí com as minhas irmãs. Né? Então, saí da área contábil, mas na empresa que eu estava, trabalhando na área contábil, comecei a trabalhar nessa empresa, eu lembro que na época, aí quando eu falar isso, eu vou revelar a minha idade, tá? Estava entrando a informatização das empresas. Nem todas as empresas eram informatizadas naquela época. Né? Isso aí é do tempo de 1990 e poucos, lá Sim, por aí. Início dos anos 90. Início dos anos 90. Então, certeza. Eu já tinha, né, curso de datilografia, digitação e tal, né? E aí, na empresa, precisavam de pessoas para a área financeira que já tivessem expertise da informática. Então, eu saí da área contábil e fui para a área financeira da empresa. Então, ali, né, eu fui, né, fazendo a minha carreira, né, dentro da área financeira. Então, eu comecei a trabalhar como menor aprendiz, depois estagiária, depois auxiliar contábil, né, quando eu passei para a área financeira e cheguei
né, até a coordenação de finanças, aí depois eu fui para outras empresas, cheguei até a rede administrativo financeiro, né, da minha última atuação como executiva. Perfeito. Isso lá pelos 2020, 2021 que chegou Sim, até agora, eu saí né? das empresas em 2020, 2020. Né, quando veio a pandemia. Então, eu pela primeira vez na minha vida eu fui demitida. Então, assim, meus 35 anos de carreira eu não estava apenas numa empresa, mas era um dos orgulhos que eu tinha, ele era nunca ter sido demitida, sabe? Era um dos orgulhos, assim, poxa, quando eu não estou bem, eu sou uma pessoa que eu não gosto de reclamar. Quando eu começo a reclamar, é sinal que as coisas realmente estão trágicas na minha vida. Então, se eu estou numa empresa e se eu me sinto estagnada, se eu vejo realmente... Eu já cheguei a pedir aumento, fiz várias coisas. Quando eu sou uma pessoa que eu não sou muito acomodada. Né? Se eu acho que eu converso e vejo se tem condições. Agora, se eu vejo que não tem condições mesmo, eu fazia outro processo seletivo, ia buscar outras opções e eu pedia demissão e ia, né, para outra empresa. Claro. Era isso que eu fazia. E na pandemia todo mundo sabe o que aconteceu, né? Foi uma crise geral. Tá ótimo. Eu trabalhava numa instituição de ensino, trabalhava na área administrativa, era rede administrativa financeira de uma instituição de ensino. E naquele momento de pandemia, naquele momento de incerteza, né, em que muitos perderam seus empregos, tiveram salários reduzidos, né? Então, o que é o primordial? É comer, né? Para viver, né, comer. Então, acabava trancando a faculdade. Então, eu lembro que naquele ano, onde eu trabalhava, estava numa situação, né, bem complicada. Então, eu fui uma das que cabecei as listas, né, de demitidos e fui demitida na pandemia. Uma coisa assim que realmente me deixou bastante sensibilizada foi o fato, minha primeira demissão. E ser um momento que ninguém vê ninguém. Né? Então, eu sou uma pessoa de networking. Era só, né, em casa, assim, para mim foi um parto também, né? Assim, eu fiquei muito sem chão, né? Tanto é que esse programa aqui, faz quase 6 anos. Nasceu na pandemia? Nasceu na pandemia, né? Nasceu na pandemia de começar a conversar com as pessoas, né? Pela internet, que era a única coisa que a gente tinha, né, gente? Que interessante, interessante. Tem muitas coisas que surgiram na pandemia. Né? Então, assim, a minha empresa, né, surgiu na pandemia. Bom, nesse momento, né, que eu fiquei assim, impactada, mas como é que eu vou me recolocar agora? Enfim, porque ninguém vê ninguém. Então, já era uma pessoa de network, mas tudo no presencial. Claro. Né? E aí me veio em mente uma pessoa, no último curso que eu tinha feito, em 2019, em finalzinho de 2019, novembro, dezembro, que ela se apresentou como especialista em LinkedIn. Olha só. Então, conversei com ela, me disse, olha, realmente é uma boa ideia tu buscar o teu network, trazer teu network, que era já no presencial, mas trazer para o online via LinkedIn, que é uma rede social profissional. E ela me perguntou qual era o meu objetivo de carreira. Eu falei assim, olha, eu tenho uma vontade de empreender, mas eu tenho medo de não ter o salário no final do mês. E eu acho ainda que eu vou buscar uma colocação como executiva em alguma empresa e depois vou empreender. E até que um dia conversando, né, a gente tinha muitos cafés online, esses bate-papos que a gente tinha com as pessoas no online, uma pessoa me perguntou do meu objetivo, eu falei a mesma coisa, eu gostaria de empreender, mas tenho medo e tal. E ela disse, mas você tem medo de quê? Eu disse, não tenho salário no final do mês, mas olha só, a pessoa que já está sem salário no final do mês. Né? Então, se tu não empreender agora e ainda buscar realmente e conseguir essa recolocação, tu vai estar achando uma desculpa, né, para te não empreender, tu vai estar mentindo para ti mesma. E aquilo me impactou tanto, sabe, que eu fiquei pensando, poxa, eu estou realmente inventando uma mentira para mim mesma, né, porque na verdade eu estou com medo. Né? E as coisas foram se desenrolando. Eu lembro que eu pedia, as pessoas me chamavam para conversar e tinha vezes que eu chamava outras pessoas para conversar. E uma das pessoas que eu chamei para conversar foi uma pessoa que tinha sido minha colega na faculdade, tinha feito algumas disciplinas comigo. Só que hoje em dia ela é professora universitária e tem uma empresa empreendedora. E eu pensei, nossa, essa pessoa tem duas coisas que eu quero, né? Ser professora que te inspirava, empreender. Assim, né? Isso. Que era... E eram meus objetivos também, né? E aí, conversando com ela, no final da conversa, ela me falou assim, eu gostaria de fazer um convite. Ela tinha, ela só mudou de nome, enfim.
um hub que forma também novos empreendedores, então, e ela passa por todas as fases ali de plano de negócios, enfim, né? Ela estava precisando de uma mentora financeira, né? E ela perguntou, mentoria, né? Porque a minha empresa seria, né, de consultoria financeira, né? Hoje em dia faço muitas coisas. E ela já mentorou, eu disse, não, eu tenho inclusive curso, né? Eu tenho formação de mentora, mas nunca mentorei. Ela, então vem cá, eu te ajudo e tu me ajuda. Então, eu já abri um CNPJ, né, para trabalhar com essa minha amiga, a Vanessa. E dali 2 meses eu já tinha tantos clientes, né, meus, né, que eu não tinha mais condições de atender, né, trabalhar com a Vanessa. Aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, vamos trazer agora para o dia a dia, né? Tu trabalha com uma pauta que é muito importante. A gente vê hoje no Brasil assim, o quanto a educação financeira ela transforma, pode transformar a vida das pessoas ou pode destruir essa pessoa, né? Então, queria que tu falasse um pouquinho sobre esse contexto hoje, da importância das pessoas se dedicarem a olhar, a aprimorar ou contratarem mentores ou consultores para organizar esse lado também da vida. Sim, a questão financeira, né? A verdade é que dinheiro faz parte da nossa vida. Né? Então, o que eu trago é o que eu vivo, né? E principalmente o que eu vivi. Né? Então, quando eu coloco, né, que... Bom, a minha maior fraqueza se tornou a minha maior fortaleza. Por exemplo, o apelido que eu odiava, filha da lixeira, hoje em dia se tornou a minha maior fortaleza. Né? E eu trago isso, que é a minha grande verdade, de onde eu vim e onde eu estou. Né? E tudo isso é através do poder da educação, e a educação financeira está certeiro aqui, né? Porque eu entendi dessa maneira muito intuitiva o que é economia. Bom, eu me apaixonei, né, por economia na pré-adolescência ainda. E as pessoas acham meio chato, né, a economia. Economia, estudar economia, por que eu vou estudar economia se eu não sou economista, né? Mas não. Sim, porque né? Justamente por elas não entender essa prática na vida, tá? Mas o que a economia vai impactar no dia a dia da minha vida, né? No meu arroz, feijão, no meu cafezinho. E eu, de uma maneira muito intuitiva, eu entendi isso. Né? Então, hoje em dia, com o meu trabalho dentro da minha empresa e as outras carreiras que eu tenho, eu busco realmente demonstrar para as pessoas, né, que a economia impacta diretamente no nosso dia a dia. Né? O meu propósito da minha empresa é desmistificar economia e finanças. Então, demonstrando, né, que os assuntos econômicos que a gente vê na TV, de balança comercial, de dólar, de câmbio, enfim, o combustível subiu, a inflação, a Selic, tudo isso vai impactar no bolso. E o bolso impacta no nosso dia a dia, que é o nosso dinheiro. Então, quando a gente fala dinheiro, eu não estou falando só em cifras, eu estou falando da nossa vida, eu estou falando do nosso dia a dia. Então, por exemplo, vamos pensar nos relacionamentos. O maior motivo de briga entre casais é por questões financeiras. Exato. O segundo maior motivo de divórcios é por questões financeiras. As famílias mais brigam por causa de questões financeiras, de herança. Né? Então, o dinheiro faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida. Então, é isso, né, essa realidade que eu trago para as pessoas, demonstrando como é que impacta. Eu fiz administração de empresa, eu não sei qual é a tua formação. Economista? A economista, mas deve ter estudado um pouco também sobre administração, né? Porque eu tive economia na administração, mas não tive educação financeira, né? E tu trazes um conceito importante que me fez pensar sobre a inteligência financeira, né? Que é muito mais do que isso. Eu queria que tu falasse um pouquinho também sobre essa... Sim. Eu trago muita... Porque a gente fala hoje muito de educação financeira, né? E é muito importante. Educação financeira, o que são? São os conhecimentos que a gente adquire sobre finanças, como eu vou montar um orçamento, como eu vou investir melhor, como eu vou montar uma carteira de investimentos, como é que eu vou investir melhor, como é que eu vou dividir essa carteira, enfim, né, são esses conhecimentos. Mas só que se eu não colocar os conhecimentos em práticas, eles não se transformam em inteligência. Então, é muito a questão de, vamos pensar no conceito de conhecimento e o conceito de sabedoria. Como é que eu transformo conhecimento em sabedoria? Quando eu coloco ação no meio. E a mesma coisa é a educação. Se eu tiver educação financeira, que são esses conhecimentos, mas se eu não colocar em prática na minha vida,
eu não vou transformar em inteligência financeira, que eu chamo. Então, eu digo que inteligência financeira são os conhecimentos da educação financeira colocados em prática. Quando eu coloco em prática na minha vida, significa que eu transformei em inteligência financeira. Exatamente. E tem muito a ver também de colocar isso no dia a dia mesmo, né? Porque a tomada de decisão para a gente ter uma educação financeira, né? A gente, claro, sabe lá o que é, às vezes quer investir em alguma coisa, por exemplo, né? Um fundo de investimentos, eu vou aprender sobre isso, mas eu tenho que ter na minha vida um comportamento que me leve a economizar, né? Eu lembro que quando eu comecei a estudar e trabalhar, lá nos meus 17 anos, eu já tinha uma receita financeira, eu sempre guardava alguma coisa, mas isso não é a realidade da maioria dos brasileiros, né? Sim, infelizmente não é. E não tem a ver simplesmente com a questão do rendimento, tá? Porque a gente vai olhar, né, no Brasil os motivos das pessoas não pouparem, não investirem, né? Que segundo a pesquisa do raio-x do investidor da Ambima, né, são 37% apenas dos brasileiros que investem. Né? Então, se a gente olhar, fazer um raio-x mesmo nessa pesquisa, que chama-se, né, já raio-x do investidor, não são somente pessoas da classe C, D que não investem. Não, tem pessoas da classe A, B que não investem também. Então, recurso eles têm, mas eles não têm essa disciplina, não têm o hábito realmente, né, de separar uma parte do seu dinheiro para investir. Exato. Então, muito mais que o dinheiro em si, é comportamento. Né? Até, inclusive, eu gosto sempre de trazer, quando eu estudei economia, não existia economia comportamental, né, que é uma ramificação da economia, que hoje em dia a gente conhece, que ela existe, acho que menos de 20 anos, certeza que é um pouquinho mais de 15 e menos de 20, eu não vou lembrar exatamente o tempo, tá? Quando eu comecei, né, quando eu estudei, me formei, ainda não existia, mas só que para mim já existia aquilo, porque né, como eu falei, eu entendo, eu comecei a gostar de economia de uma maneira muito intuitiva, porque eu entendia o quanto impactava na vida da gente. E eu observava que o comportamento das pessoas impactava nos hábitos de consumo dela. Aquela coisa, quando eu estou triste, vou comprar. Se eu estou feliz, eu vou comprar. Eu me mimei. O que é isso? É o comportamento. Né? Conforme tu está sentindo, tu vai gastar, enfim, vai poupar. Né? E então, eu já percebi essa questão. E aí, né, posteriormente surgiu o Daniel Kahneman, que é o pai, né, da economia comportamental. Eu costumo dizer que o Daniel Kahneman ele validou os meus pensamentos, porque ele justamente diz, né, que as nossas emoções que mandam muito mais no nosso bolso. Exato. Né? Só que na época que eu estudei economia, a gente se dizia que a economia era algo racional. Mas não, né, o Daniel Kahneman demonstra que não, que é muito mais emocional. E a gente tem justamente colocar o racional para ter um equilíbrio. Porque a gente não deixa somente, né, a nossa emoção mandar no nosso dinheiro. Com certeza, é isso aí. Então, a gente tem que fazer com que a razão, né, se equilibre com a emoção, para que não fique só a emoção comandando nos nossos hábitos de consumo, que é o que a maioria, né, das vezes acontece. Exatamente. Né? Então, pauta super pertinente aqui no programa As Pessoas Inspiram. E, Jolene, eu queria que tu comentasse agora sobre a tua trajetória lá em Brasília, na ONU, rapidamente, né, para fazer um overview também sobre isso. Sim, são 2 anos já que eu faço parte do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável da Presidência da República. São pessoas, não sou política, às vezes as pessoas confundem, tá, mas tem alguma coisa? Não tem nada a ver. São pessoas da sociedade civil que representam o povo, né, realmente tem um olhar, né, sobre as questões do governo, mas um olhar da sociedade civil, que no caso, a minha atuação, né, dentro do Conselhão é nos assuntos econômicos, no Comitê de Assuntos Econômicos, e eu trabalho justamente a pauta de educação financeira. Eu e a Nath Finanças trabalhamos essa pauta de educação financeira, então a gente faz parte da Estratégia Nacional de Educação do Brasil, né? Então eu e a Nath participamos das reuniões também. Então o que a gente, nós trabalhamos pegando, existe essa legislação, essa resolução tal sobre educação financeira no Brasil. Está funcionando? Não está? Então a gente vai trazer pontos que já existem, né, dentro da legislação, e a gente vai trazer a realidade. Tá, mas olha, por que não está funcionando isso? E a gente vai dar algumas orientações, né, bem papel de conselho, né? Quando a gente fala conselho é isso, né? Ele vai demonstrar, tá, mas isso não está funcionando, isso aqui poderia ser melhor, a gente poderia fazer dessa maneira.
né? Então, esse realmente o meu trabalho, né, com o governo. Muito bem. Na ONU também teve uma passagem? Não, eu tenho colegas na ONU, mas eu, né, em si não faço parte da ONU, então eu já participei em reuniões. Mas enfim. a gente sempre está conectado, né? Eu Sim. sigo direto ali as redes e acabo trazendo isso também no dia a dia, né? E a gente está quase terminando aqui. Já é muito rápido aqui, gente. Meu Deus do céu. Dilene, queria que deixasse uma mensagem final aqui para a gente, né? E também te agradecer, porque tu és uma mulher aqui do Rio Grande do Sul, gente. Assim, vamos valorizar o que a gente tem de melhor aqui, né? A Dilene é uma das pessoas mais inspiradoras que temos aqui, né? Conseguiu aí tantas coisas legais aqui para ela e para o nosso estado também, né? Contribuindo para a sociedade. Então, também é escritora, né? Eu queria que tu falasse do livro aqui. Temos 2 minutinhos. Sim, essa é a minha segunda coautoria com a Editora Líder. Eu tenho um contrato com a Editora Líder, estou escrevendo meu próprio livro, né, que vai sair pela Líder, acho que no final do ano ou o ano que vem. Então, a minha primeira coautoria com eles foi Mulheres na Liderança em Ação. E a minha segunda coautoria é Mulheres Negras no Conselho. O meu capítulo chama-se De Filha da Lixeira Conselheira da República, que é justamente, né, essa atuação, né, no Conselho Federal da República. Eu gosto sempre de deixar uma mensagem, eu falo muito sobre sonhos, tá? Tem inclusive o meu TEDx, né, que eu fiz em 2023, ele chama-se que nós podemos ter os sonhos que queremos, os nossos sonhos são livres, que é justamente trazendo a minha realidade. Eu fui uma criança que eu cresci ouvindo, isso não é para ti, em relação aos meus sonhos, porque eu sempre sonhei muito, muito grande, né, sendo de um lugar que eu vinha, né? Então, inclusive, tem a Lisiane Lemos, que hoje em dia é minha amiga, que é secretária aqui do Estado de Inclusão Digital. Ela disse que a gente não sonha com o que a gente não vê. E eu costumo dizer assim, Lise, eu consegui sonhar com coisas que eu não vi, né? Então, justamente, eu acredito demais no sonho, tá? Eu acredito que sonhos sem ação são somente desejos. Mas quando a gente sonha e a gente consegue transformar aquele nosso sonho numa meta, num objetivo, as coisas realmente acontecem. Então, a minha mensagem final é que sem sonhos a vida não tem brilho, sem metas os sonhos não têm alicerces e sem prioridades, que aí vem as finanças, os sonhos não se realizam, né? Então, eu digo que eu sou muito maior que os meus sonhos e eu acredito que nem os nossos sonhos podem nos limitar. Então, primeira coisa, acredite nos seus sonhos. Maravilhosa. Gente, assim, a gente já acabou, estouramos o tempo aqui, Dilene. Mais uma vez eu te agradeço as pessoas que estão nos ouvindo e até o próximo programa As Pessoas Inspiram. Bye, bye.